Já estou partilhando aqui o ecrã com vocês, já está gravando. O que a gente está fazendo até agora é checando se a lista tem alguma coisa. Se tiver, a gente vai e segue esses itens, um item na lista. Já fizemos aqui a modificação para quebrar a referência do item. E essa adição do item na lista vai se dar sem a referência, como eu disse, aqui dentro da lista, através do método add. Isso permite que a gente possa trabalhar dentro aqui da nossa lista de objetos item a item, porque a gente vai chamar o for each vai criar uma lista de objetos, de items dentro do objeto, ou dentro do HTML, que a gente pode escolher individualmente. Para facilitar aqui o nosso processo, eu vou utilizar aqui uma coisa que é muito interessante de se trabalhar em Bootstrap. Aqui nos componentes ainda, certo? A gente vai, na verdade, não em componentes, mas aqui em layout. Cadê layout? A gente vai procurar usar uma grid. Como é que a grid funciona? Isso vale a pena explicar direitinho para vocês. A grid ela funciona em espaço de 12 colunas. O que isso quer dizer? É como para o Bootstrap, ele entende que todo o nosso ecrã, de ponta a outra, a gente está falando de web, não é? Todo o nosso ecrã de ponta a outra, ele ocupa 12, ele tem um espaço de 12 colunas. Ou seja, eu posso dividir esse espaço de 12 em vários múltiplos, né? De 3, 4, 2, 1, 6, enfim. Eu posso, à medida que eu escolho a quantidade de múltiplos para o ecrã, ter uma quantidade específica de colunas mostradas. O que isso quer dizer? Vou dar um exemplo aqui. Aqui nós temos 3 colunas. Essas 3 colunas representariam, isso aqui é só uma representação, representariam, por exemplo, todo o nosso ecrã. Só que, vejam aqui, ele chama a div class container text center e depois div class row. O que nos interessa mais é daqui para baixo, tá? Então, o que ele faz? Ele diz que aqui vai haver uma linha e que nessa linha vai haver 3 colunas. Uma, duas, três. Como ele não coloca o tamanho do espaçamento entre as colunas, ou o tamanho de cada uma das colunas, a largura delas, o que é que acaba por acontecer? Todas as colunas ocupam o mesmo espaço. Mas o que isso pode se transformar em outra coisa? Eu vou descer aqui um bocadinho mais. Isso pode se transformar também nesse tipo de comportamento. Por exemplo, aqui eu tenho a row 1, que é essa aqui, ó, de cima, div row e div row. Essa div row, ela tem 2 colunas. Essa primeira, tá aqui, ó, certo? Vou marcar aqui. Div row com 2 colunas. Só que, como eu disse, eu não estou dizendo aqui o tamanho de nenhuma delas duas e, consequentemente, acaba por elas duas ocuparem o mesmo espaço. Aqui também a mesma coisa, só que agora eu tenho uma segunda row. Também disse que é possível que a gente especifique o tamanho das colunas. E aqui a gente vai ter essa demonstração. Aqui eu tenho essa row, que é essa primeira linha aqui. E aqui eu tenho a coluna 1, que eu não digo qual espaço que ela ocupa. Tenho a coluna 2, que eu digo que ela ocupa um espaço de 6. E digo que temos a coluna 3 e não especifico o tamanho dela. O que é que acaba por acontecer aqui? Lembram que eu disse que são múltiplos de 12? Então, eu tenho 12 espaços aqui nessa linha. Se a coluna do meio ocupa 6, as outras duas vão ocupar o que restar. Como eu não especifiquei o tamanho de nenhuma delas, elas vão ocupar 3 e 3, respectivamente. Essa ocupa 6 de 12, essa 3 de 12 e essa 3 de 12, porque é os últimos 6 valores que faltam. Isso a gente vai tendo outras formas de colocar o espaçamento de colunas. Tá? Aqui, por exemplo, a gente tem na row 1, certo? O mesmo exemplo que a gente fez acima, ou seja, nenhuma coluna especificando o tamanho e, consequentemente, todas ocupam o mesmo tamanho
dentro dos 12 espaços, como são 4, cada uma vai ocupar 3 espaços. E aqui embaixo, nessa row 2, que é essa row aqui embaixo, o que é que a gente tem? Tem uma especificação de que a coluna 1 vai ocupar 8 espaços e a coluna 2 vai ocupar 4 espaços de 12. Então, aqui eu tenho 8 mais 4, 12 ao todo. E assim, todos os itens de coluna ou de linha podem ser especificados com colunas e tamanhos e formatos. Para que eu quis mostrar isso? Porque a gente vai usar isso aqui basicamente para o nosso list group. A gente vai adicionar um botão aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar essa row aqui, ó. Deixa eu pegar essa aqui. Pode ser essa aqui ou essa aqui, ó. Certo? Coloquei Ctrl C, vou colocar aqui no chat para vocês também. E vou colocar essa row ou aqui dentro da nossa lista, do nosso item de lista. Vou colocar aqui. E aí o que é que a gente vai estar fazendo? Dividindo o nosso item de lista, ele vai ter uma row dentro dele, e esse item, list group item, vai ter duas colunas, uma com 8 espaços, uma com 4 espaços. E o que é que a gente vai fazer então? Vou pegar o to do title, certo? O to do title, e vou colocar ele aqui no espaço da coluna com 8 espaços, certo? E aqui, ó, onde eu tenho coluna com 4 espaços, aqui class col 8, class col 4, aqui no col 4 eu vou colocar um botão, que para nós vai ser um input checkbox. Eu vou abrir sinal de maior que input checkbox. Vou fechar aqui a tag auto fechada, e agora a gente tem um botão e um texto dentro de uma linha. Agora, eu vou colocar o bind value, @bind value. E agora, esse @bind value vai fazer a modificação de estado de true para false da propriedade @todo ponto is completed. Então, o que é que a gente está fazendo aqui? Eu estou dizendo que vai ter um checkbox, que é um pisco, em que toda vez que eu carregar no pisco, ele vai mudar isso aqui. O que se for verdadeiro vira falso, e se for falso vira verdadeiro. Utilizando aqui a propriedade do @bind value, esse atributo, na verdade, @bind value. Eu vou aqui atualizar o nosso código, só para vocês verem como é que vai ficar. Deixa eu abrir aqui. E já, vejam lá, eu já tenho aqui a checkbox aqui do meu lado. E agora ele já muda o estado da checkbox. Tá? Eu vou parar aqui a gravação para vocês fazerem isso, porque o próximo passo vai ser a gente trocar isso de lista. Ou seja, quando carregar, dizendo que está completa, vai sair dessa lista aqui e vai passar para uma outra. Ficou claro? Alguém tem alguma questão ou dúvida?